Vamos então começar a correção da prova de professor de educação básica para educação infantil, prova aplicada para a Prefeitura de Campinas, pela VUNESP, no último domingo, dia 10 de setembro. Então, a parte de matemática vai se iniciar aqui da questão 11, e são, se eu não me engano, 8 questões. Questão número 11. Em uma biblioteca, todos os livros de 3 estantes, cada estante com 6 prateleiras e cada prateleira com 68 livros, devem ser transferidos. Então, primeiro a gente tem informação aqui de 3 estantes, cada uma com 6 prateleiras, contendo 68 livros. Então, quer dizer, 6 prateleiras vezes 68 livros. Então, aqui essa multiplicação ela vai dar 408. Então, 408 livros em uma prateleira, a gente tem 3 prateleiras, né? Então, a gente vai ter um total aqui de 1.224 livros. Tá? Aí depois ele fala que serão transferidos para 4 estantes novas, né? Então, agora vai ser 4 estantes. Vamos fazer aqui como fossem as estantes. 4 estantes novas, cada estante com 5 prateleiras, cada prateleira podendo guardar no máximo 62 livros. Então aqui vai ser 5 prateleiras vezes 62, né? Então cada estante ela vai poder ter até 310 livros. 310 livros, então eu tenho 4 prateleiras, então 310 vezes 4, então tem um total aqui de espaço de 1.240, então tem 1.240 espaços, né, para pôr livros. Aí continuando, uma prateleira deve ser totalmente preenchida para então serem colocados livros na próxima prateleira. Ok. Feita nessas condições a transferência dos livros, é correto afirmar que... Tá, então agora a gente vai colocar o total de livros que a gente tem, que é o 1.224, nos espaços disponíveis, que é 1.240. Então aqui, se eu tenho 1.240 espaços e eu tenho 1.226 livros, então aqui vai sobrar alguns espaços, né? Vão sobrar 6 para 0, impressão aqui 3, 10, 4, 2 para 3, 1, não, 226 não, 224, 224, notei errado aqui. Então, 4 para 10 é 6. E aqui, então, vai sobrar 16 espaços. Sobrarão. Então, sobrarão 16 espaços livres. Né? Então, o que a pergunta, o que as alternativas falam, né? Feito nessas condições a transferência dos livros, é correto afirmar que 16 livros ficarão sem prateleira? Não, na verdade não vai sobrar livro, vai sobrar espaço.
46 livros ficarão sem prateleira? Também não. O que vai acontecer? Em uma das prateleiras vão sobrar 16 espaços, né? Então, nas novas prateleiras são 62 livros, né? Então, vamos pegar aqui 62, são 62 espaços, menos 16 espaços que sobraram. Então, na última prateleira vão ter 46 livros. Então, resposta alternativa E. Uma das prateleiras ficou com apenas 46 livros. Tá bom? Então, gabarito da questão 11, letra I. Questão 12. Uma professora recebeu 288 redações para corrigir. Então, 288 redações. Sendo 126 dos alunos do diurno, 126 do diurno e o restante do noturno. Então, 288 menos 126, vai 2, vai 6, vai 1. Então, 162 do noturno. Aí ela decidiu corrigir o mesmo número de redações por dia, cada dia corrigindo apenas redações de alunos do mesmo período. Então, aqui ela vai ter que dividir pelo mesmo número, né? Então, o que é essa divisão pelo mesmo número? É um MDC, né? O MDC que a gente não tem que dividir os dois lados pelo mesmo número. Então, a gente vai fazer um MDC de 162 e 126. Então, o MDC disso daqui vai ser por 2, aqui vai dar 81, 126 vai dar 63. Aí eu posso dividir os dois por 3 de novo, aqui dá 27 e aqui dá 21. Posso dividir por 3 de novo, que daí aqui vai dar 9 e aqui vai dar 7, aí eu tenho que parar aí. Tá? Se eu quiser saber aqui o MDC, 9, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 2, 18. Aqui, a gente tem que o 162 é o do noturno, né? Então, vou colocar aqui 162 do noturno. E o 126, deixa eu colocar aqui de azul, 126 é o do diurno. Ou seja, o número mínimo de dias para terminar as correções será, então ela vai levar no mínimo 9 dias para corrigir do noturno, e vai levar no mínimo 7 dias para corrigir do diurno. Então, o total, no mínimo, vai ser o 9 mais 7, que vai ser 16. Então, gabarito letra B, 16. Tá bom? Deixa eu apagar essa parte aqui. Vamos para o próximo exercício. Próximo exercício, questão número 13. Em uma empresa trabalhava 241 homens e 284 mulheres. Até que, em um novo processo seletivo, foram contratados mais 50 funcionários, entre homens e mulheres. Então, vamos fazer aqui já, vamos começar a desenhar, já esboçar aqui, número de homens é 241, número de mulheres é igual a 284, né? Então, até aqui eu tinha 525 funcionários. Aí foram contratados mais 50 novos funcionários, né, entre homens e mulheres. Então, 525 mais 50
Aí eu fui para 575 funcionários. Ok. Se após essa contratação a razão entre o número de homens e o número de mulheres passou a ser de 11 para 12, então aqui ó, uma razão de 11 para 12, em que 11 é homens e 12 são mulheres. O número de funcionários homens contratados por esse processo seletivo foi de... Então aqui ó, eu tenho essa razão, né, de 11 homens e 12 mulheres, né? Então isso daqui é uma proporção, né? Se eu somar aqui, eu vou ter um total aqui de 23, né? Se eu pegar agora esse total de funcionários e dividir por 23, eu consigo descobrir a quantidade de quanto representa o valor de cada parte, né? Então eu pego 575, que é o valor total dos meus funcionários, divido por 23, que é o valor total da minha proporção. Vou chegar aqui no valor aqui de 25. Então eu sei que cada parte aqui representa 25. Então se eu fizer 11 vezes 25, eu vou ter o total de homens, que vai ser 275. Se eu fizer 12 vezes 25, 12 partes vezes 25, eu vou ter o 300, que é o total de mulheres. Então aqui eu cheguei no meu valor total de homens e mulheres. Então se eu tinha lá, aí ele pergunta o número de funcionários homens contratados. Então homens, eu estou com 275 homens agora, aqui. E antes eu tinha 241. Então vou fazer essa diferença aqui, vai dar 34. Então, gabarito da questão, letra D, 34. Questão número 14. Certo dia, do total de pessoas atendidas em uma agência bancária, 24 tinham contas atrasadas a pagar. Então, vamos lá. Do total, né? Então, ela falou lá, do total de pessoas atendidas, total é 100%. 24 tinham contas atrasadas. Então, de 100%, 24 são contas atrasadas. Então, se 24 são contas atrasadas, o que sobra aqui, que é 76%, vou dizer que são então contas em dia. Ok, vamos continuar. Entre as pessoas com contas atrasadas, ou seja, dentro desse 24%, 5% tinham contas com atraso superior a 3 meses. Então, dentro desses 24, 5% o atraso é de mais de 3 meses. Então, se 5% é mais de 3 meses, o restante, né, o que sobra aqui, que é o 95%, vai ser menos de 3 meses, então, né? Vamos entender assim. Aí ele fala aqui, continua o exercício dizendo: se no total 684 pessoas tinham contas cujo atraso era inferior ou igual a 3 meses, olha só. Então ele está falando que esse 64 é igual a essa turma aqui, ó, com atraso de menos de 3 meses. 684 é os 95%. O número de pessoas atendidas nesse dia, sem atraso, foi igual a... Então ele fez toda essa pergunta para depois descobrir aqui, ó, os que estão com a conta em dia. Então agora que eu achei esse valor aqui, eu vou voltando com os valores, né? Então eu sei aqui que 95 é igual a 685. Vou fazer uma regra de 3 aqui. Aqui, ó. Então 95% é 684
5% é igual a x, 95x é igual a 5 vezes 684 dá 3.420. 3.420 dividido por 95, vou chegar no valor de 36. Ou seja, 5% é igual a 36. Então eu somo aqui os 5% mais 95%, ou seja, 684 mais o 36, vou ter 0, sobe 1, 8, 9, 12, 7. Então, esse total aqui, então aqui eu tenho um total igual a 720. Ou seja, esses 24% aqui é os 720. Faço mais uma regra de 3, em que se 24% é 720, 76% é quanto? Então, 24x é igual a 76 vezes 720, vai dar 54.720. Divido 54.720 por 24, vou chegar no valor de 2.280. Então, esse 2.280 é o total de pessoas que estão com a conta em dia, que é a pergunta da questão. Tá? A resposta na alternativa E. Beleza? Então, próxima questão número 15. Um centro de compras tem 3 andares e do total de restaurantes que possui, 3/4 ficam no terceiro andar. Então, vamos fazer aqui 3 andares, né? Então, vamos simular aqui 3 andares, né? Então, tem o terceiro andar, o segundo andar e o primeiro andar. Ele fala que 3/4 de restaurantes estão no terceiro andar. Tem 3/4 de restaurantes aqui. No segundo andar ficam 3 restaurantes. Então, aqui no segundo andar eu tenho 3 restaurantes. E no primeiro andar fica 1/5 do total de restaurantes. Aqui no primeiro andar eu vou ter 1/5 de restaurantes. Então, o número de restaurantes desse centro que fica no primeiro andar é igual a... Então, ele vai querer saber o número de restaurantes que tem aqui. Então, como que eu vou fazer essa questãozinha aqui? Então, primeira coisa, vamos somar essas duas frações aqui, né? Vamos somar 3/4 com 1/5. Vamos somar para ver quanto em fração de restaurantes a gente tem nesses dois andares. 3/4 mais 1/5. Então, aqui eu vou multiplicar 4 por 5. Vou ficar com o denominador aqui como um de 20. E aí, para fazer a soma de frações, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Mantenho o sinal da operação, que é mais. Aí, agora eu vou fazer o 20 por 5. Então, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. Faço essa operação aqui, que vai dar 19/20. Ou seja, esses dois andares aqui, eles representam 19/20 do total de restaurantes do prédio. Ou seja, o que falta, o que sobra de restaurantes no prédio? 1/20. E o restaurante que falta não está exatamente aqui, ó, no segundo andar? Só esse que a gente não incluiu na conta? Ou seja, esse 1/20 ele é igual a 3. Tá? Então, a gente já descobriu que 1/20 é igual a 3. Então, aqui, ó, agora eu posso fazer
eu não quero total de restaurantes, né? Então, o meu total vai ser 20, né? A parte aqui de baixo. Eu sei que uma parte de 20 representa 3. Então, quanto que vai ser? Então, eu vou fazer 20 vezes 3, 60. Então, 60 é o meu total de restaurantes, tá? Só que a questão pede, o que que ela pede? Ela pede o número de restaurantes que ficam no primeiro andar. No primeiro andar são quantos? Um quinto. Um quinto do total. Ou seja, um quinto de 60. Ou seja, eu posso pegar os 60 e dividir por 5, né? Vai dar 12. Então, a quantidade de restaurantes no primeiro andar é 12. Letra C. Próxima questão, questão número 16. Uma empresa produz certo tipo de produto em duas fábricas. Cada fábrica produz as peças em um mesmo tipo de máquina, de maneira que uma delas dispõe de 9 máquinas que funcionam 12 horas por dia e outra dispõe de 15 máquinas que funcionam 14 horas por dia. Tá, então vamos fazer aqui anotar essas informações aqui, ó. Eu tenho a fábrica A e a fábrica B. Na fábrica A, cadê? Uma delas dispõe de 9 máquinas que funcionam 12 horas por dia. Então vamos colocar 9 máquinas, 12 horas por dia. E a outra dispõe de 15 máquinas 14 horas por dia. Então vamos fazer aqui, ó, 15 máquinas, 14 horas por dia. Sabendo que uma das fábricas produz 2.346 peças por dia a mais que a outra, ou seja, na primeira fábrica A, aqui na fábrica A, eu tenho uma quantidade X de peças. Na fábrica B, eu vou ter a quantidade X mais 2.346 peças. Então, sabendo que uma das fábricas produz 2.346 peças por dia a mais do que a outra, o número de peças produzidas por hora por cada máquina está compreendido entre... Então, aqui a gente pode fazer por regra de 3, mas a gente pode fazer por lógica mesmo, matemática, olha. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui, né, a produtividade das máquinas vai ser quantidade de máquinas vezes o número de horas, né? Então, aqui, ó, 9 vezes 12 vai dar 108. 15 vezes 14 vai dar 210, né? Então, aqui eu vou ter 210 horas de produção. Aqui no outro eu vou ter 108 horas de produção. Ou seja, na fábrica B, quantas horas de produção a mais eu tenho, né? Na fábrica B, então, 210 menos 108, eu tenho 102 horas a mais de produção na fábrica B. E é essas horas a mais de produção que me gerou esse número a mais de peças, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir a quantidade de peças, 2.346, pela quantidade de horas a mais só, 102. Fazendo essa divisãozinha aqui 234 para 102, vai dar 2. 2 vezes 102 dá 204. Sobra 30. Baixo 6. 306 dividido por 102 é 3. Então aqui eu cheguei no resultado de 23. Então eu tenho 23 peças por hora. 23 peças por hora. Então esse é o meu resultado. Então
aqui, ó, número de peças produzidas por hora por cada máquina está compreendido entre 20 e 25, ou seja, 23 o número exato, tá? Então, esse daqui é um macete para resolver mais rápido. Dá para resolver por regra de 3 também, por regra de 3 não, regra de 3 composta, só que vai ficar mais demorado, vai dar uns números maiores para fazer, tá? Mas dá para fazer também, mas por esse macete aqui é mais rápido. Vamos fazer essa por... Deixa eu ver as outras duas aqui. 17, 18... Tá tranquilo as outras duas. Vamos fazer essa daqui por regra de 3 para vocês verem como é que ficaria. Então, eu tenho lá máquina, tenho 3 grandezas, né? Então, vou anotar minhas grandezas. Tenho máquina, eu tenho tempo e eu tenho quantidade de peças. Opa, peças. Então, aqui na máquina A, na fábrica A, eu tenho 9 máquinas produzindo por 12 horas uma quantidade X de peças. Na fábrica B, eu tenho 15 máquinas produzindo por 14 horas uma quantidade de peças X mais 2.346. Beleza? Então aqui, primeira coisa, vou colocar aqui essa seta aqui nessa direção para identificar as grandezas, se são diretamente ou inversamente proporcionais, né? Então aqui, primeiro olhando a coluna do tempo. Então aqui, se eu aumento o meu número de peças, se eu aumentar o meu tempo de trabalho, eu vou aumentar o meu número de peças. Então, são diretamente proporcionais essas grandezas. Então a setinha vai na mesma direção. Olhando aqui na coluna de máquinas. Se eu aumento o meu número de máquinas, eu aumento o meu número de peças. Então também é diretamente proporcional. Então a setinha vai na mesma direção. Aí aqui eu vou fazer a fórmula das pontas, né? Que eu já ensinei no meu curso. Que como é que é? Né? Vou pegar aqui a coluna que tem o X. Vou copiar ela aqui. O X e depois o próximo valor, que é o X mais 2.346. E agora eu vou pegar as pontas, né? Então, quem que eu tenho de ponta aqui? Ó? Tem o 9, que está aqui na ponta aqui com esse, e o 12, que está aqui na ponta com esse. Então, vai ser vezes 9 vezes 12, dividido por... Agora eu vou pegar a parte de trás das setas, né? Que é o que sobrou, que é o 15 e o 14. Vai ser aqui embaixo 15 e vezes 14, tá? Fazendo aqui essas continhas aqui, vai dar x é igual a x mais 2, 3, 4, 6. 9 vezes 12 dá 108. 14 vezes 15 dá 210. 210 eu vou passar para lá. Então vai ficar 210x. Estava embaixo dividindo, vai para cima multiplicando. 210x é igual a x mais 2, 3, 4, 6 vezes 108. Esse daqui eu não posso fazer multiplicação direta ainda, né? Porque esse daqui é um valor separado. Vou ter que fazer uma multiplicação chuveirinha aqui. Tá? Então, 210x é igual a 108 vezes x, 108x. 108 vezes 2.346 vai dar um númerozinho meio grande aqui, ó. Por isso que eu falei que daqui era um pouquinho mais trabalhoso. Mas só um pouquinho só também, não é muito não. Vai dar
253.368, tá? Aí aqui eu vou passar 108 para lá, então ele vai subtraindo. Então aqui 210 menos 108 vai sobrar 102x. 102x é igual a 253.368. Pegando esse 253.368 e dividindo por 102x, eu vou chegar no valor de 2.484. Tá? Então, o que é esse valor aqui, Felipe? Esse valor aqui, ó, esse x aqui, é esse x aqui, né? Então, ó, esse daqui é o 2484 e é esse x aqui também, ou seja, 2484 mais quantidade de peças sobressalentes, 2.346. Então aqui dá 10, 1, 8, 12, 13, 4, 5, 8, 4, 4.830. Então a fábrica B produziu 4.830 peças e a fábrica A produziu 2.484 peças. E agora, o que a gente faz com esses valores, né? Pergunta lá não é número de peças produzidas por hora por máquina. Então agora, ó, se eu pegar da fábrica A, por exemplo, vou pegar esse 2.484, quantidade de peças. Se eu dividir ele por 12 e depois dividir ele por 9, vou chegar no 23. Ou eu posso fazer com o valor da fábrica B. A fábrica B lá não tem um total de peças de 4.830. Se eu pegar esse 4.830, dividir por 14, depois dividir por 15, eu também vou chegar no mesmo resultado que é 23. Tá? Então, ó, você vai ter muito mais etapas para fazer do que com o macete aqui que eu passei, que é muito mais rápido, né? Então, no concurso a gente tem que sempre tentar ir pelo caminho mais curto. Então, gabarito letra A. Vamos para a próxima questão. Questão número 17. André, Beatriz e Carlos fizeram 4 provas no primeiro semestre do ano. As médias aritméticas das notas das 3 primeiras provas, que é a M3, que fizeram, e as notas da quarta prova, que é a P4, está registrada na tabela. Então a gente tem a tabelinha embaixo, né? Então na média das 3 primeiras provas é a coluna M3 e a P4 é a nota da quarta prova. Ordenando as médias aritméticas das 4 provas que essas pessoas fizeram, da menor para a maior, então qual que vai ser a ordem dos alunos, né? Então, ó, como que a gente vai fazer? Ó? Então a gente tem lá o André, a Beatriz e o Carlos. Então vou pegar aqui primeiro a média da M3, né? Então se ela é uma média, então ela de 3 provas, ou seja, vai ser 3 vezes o valor 7. Mais a quarta nota, que é 9. Mesma coisa da Beatriz. Para eu saber a nota dela, eu vou multiplicar por 3 essa nota que ela tirou, já que é uma média, e somo com o valor da última nota. E o Carlos, multiplicar por 3 o 6,5 que ele tirou, e somo o valor da última nota. Resolvendo essas continhas aqui, 3 vezes 7 vai dar 21, mais 9 vai dar 30. 3 vezes 8,3 vai dar 24,9, mais 5,5 vai dar 30,4. 3 vezes 6,5 dá 19,5, mais 9,5 dá 29. Então agora a gente tem a nota de cada um deles, né? E qual que é a ordem deles?
quem ficou com a nota maior. Não, ele quer saber da menor para a maior. Então a menor é a A. Não, menor 29. Então começa com C, depois vai para o A e por último é o B. Então Carlos, André e Beatriz. Então exercício número 17, gabarito está na letra B. Tranquilinha? Facinho essa, né? E a última questão dessa prova, questão número 18. Um polígono de 6 lados e área 54 cm² foi dividido em 3 regiões retangulares, R1, R2 e R3, conforme mostra a figura a seguir. Se a área da região R1 excede, é maior, né, que a área da região R3 em 6 cm², o perímetro de R1 é... Então vamos lá, vamos começar a resolver passo a passo. Apagar aqui. Apagou. Polígono de 6 lados e área de 56. Então ele tem uma área total de 54 cm². Aqui ele está falando que o R2 já tem 12, então eu vou descontar 12 aqui. Então vai me sobrar 2, 4. Vai me sobrar 42 centímetros quadrados para dividir entre R1 e R2, né? Então eu sei que R1 mais R3 vai ter que dar 42. Se eu quiser isolar um deles, eu vou isolar aqui o R3, 42, vou passar o R1 para cá, menos R1. Beleza. Então R3 é igual a 42 menos R1. Aqui embaixo ele fala que a área da região R1 é maior que a área da região R3 em 6 centímetros. Então, a área da região R1 é 6 centímetros maior que a área da R3. Aí agora o que eu posso fazer? Vou substituir R3 aqui. Vou substituir esse R3 aqui, né, que é igual esse daqui, nesse R3 aqui. Então, reescrevendo essa equação aqui, substituindo o R3, vai ficar R1 mais 6. Continuo copiando tudo que está lá. É igual a 42 menos R1. Agora resolvo essa continha aqui, né? Vou passar o R1 para cá, então ele está negativo, vai para cá positivo, vai ficar R1 mais R1 é igual a 42 e vou passar o 6 para o lado de cá, ele está positivo, ele vai negativo, menos 6. Então agora aqui eu fiquei com 2R1 é igual a 40, 36. Divido esse 36 por 2, vai ficar R1 é igual a 18. Então, olha só, já descobri a área do meu R1, 18. 18 centímetros. Espera aí, aqui ele está falando que a área da região R1 excede a área da região R3 em 6 centímetros. Então, R1, vou ter R1 mais 6 centímetros. Então, esse R1, ele
esse R1 excede mais 6. Então, na verdade, esse daqui é 24. O R3 é o que vai sobrar, que vai ser 18. Né? Então, se eu somar R1, R2, R3, eu vou ter R1 igual a 24, R2 igual a 12 e R3 igual a 18. Tem que dar o total, que é 54. Vamos somar aqui para ver se bate. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 54. Então, aqui é a área total. Beleza. Então, R3, 18 centímetros quadrados. R2, 12 centímetros quadrados. R1, 24 centímetros quadrados. Voltando aqui para o enunciado, o que ele está pedindo? O perímetro de R1. Então, a gente precisa calcular o perímetro de R1. Então, R1 ele é composto de dois retângulos, né? Então, vamos fazer aqui o R1. Fazer o R1 aqui. R1 e R2. R1, R2. Somando aqui, vai dar 24 mais 12. Então, a área deles aqui, ó, 24 mais 12 é igual a 36. Então, essa área aqui total é 36. E uma lateral é 9. Aí eu consigo achar a outra lateral. Tá? Então, essa lateral aqui é 9 centímetros e a área é 36 centímetros quadrados. Então, a área é igual a lado vezes comprimento. A área é 36, lado 9, comprimento vai ser o C. O 36 dividido por 9 vai dar 9, 9, 18, 36, 4. Então, C é igual a 4. Então, olha aqui, eu descobri que essa lateral aqui vale 4. Ó, essa lateral aqui vale 4. Ele quer o perímetro só do R1. Então, eu vou ter que descobrir agora essa outra lateral aqui. Deixa eu apagar aqui. Agora eu preciso fazer a mesma coisa para descobrir essa lateralzinha aqui. Então, eu vou pegar agora esse outro retângulo aqui, que é formado por R2 e R3. R2, R3. Então, R2 é 12, R3 é 18, dá 10, dá 30 centímetros quadrados de área. E eu tenho essa medida de lateral aqui que é 10. Aí agora eu consigo descobrir esse valor X aqui. Área é igual a lado vezes comprimento. Área é 30, lado é 10, comprimento é C. 30 dividido por 10 é 3. Então, meu C é igual a 3. Né? Então, descobri essa medida aqui. 3. Que é essa medida aqui também. 3. Então, se essa medida é 3 e o total é 9, sobrou para o lado de cá 6. Então, agora eu já sei as duas laterais do meu R1. Né? Uma lateral é 4, uma lateral é 6. Se eu quero o perímetro, vou somar com 6 do outro lado, 4 do outro lado. 6 com 4, 10. 10 com 6, 16. 6 com 16 com 4, 20. 20, gabarito, letra E. Ok? Então, questão número 18, gabarito, letra E. Então, a gente finaliza aqui. Mais uma correção. Prova para o cargo de professor, né, de PEB 1, de educação infantil, aplicada em Campinas, no último domingo, 10 de setembro. Então, qualquer coisa que
puder ajudar, deixe aí os comentários, curtam, compartilhem para a gente continuar produzindo mais vídeos, corrigindo e ajudando essa matéria aí que está tão difícil ultimamente aí nos últimos concursos da VUNESP aí, mas a gente vai para cima e vai vencer, tá ok? Então, espero que tenham gostado, que eu tenha ajudado. Um abraço, bons estudos.